Oi, meus amores do 5º ano, vamos iniciar mais uma aulinha de ciências. Hoje o nosso assunto é matéria. Antes, nós iremos fazer a correção da atividade que foi para casa, certo? No livro de ciências, na página 68, nós temos essa questão aí. Explique por que o Sol parece ao mesmo tempo com uma moeda de 1 centavo e uma bola de futebol. Cada um responde da sua maneira, tá certo? Nós temos aqui uma sugestão no livro, que é para você ter explicado, pelo menos nesse sentido aqui, que essa alteração que se deve ao movimento de translação com o qual o planeta Terra ele vai modificando a sua posição em relação ao Sol, tá bom? Você explica da maneira que você compreende, ok? Desde que tenha o mesmo sentido. A questão 5. A observação da posição das estrelas no céu e do seu movimento aparente ao longo dos dias e dos anos permitiu aos cientistas o quê? Aperfeiçoar a orientação para a navegação e desenvolver os calendários, certo? A questão 6. O seu Joaquim quer comprar um apartamento perto do seu trabalho. Ao chegar no local, ele pediu para ver os apartamentos disponíveis do lado nascente. Sabemos que o lado nascente, que o sol nasce, é leste. Então, observando esses prédios aí, a gente sabe que esse, aqui o da pontinha, está na orientação do leste, ok? Então, era para você circular este. Página 69. Justifique a resposta da questão anterior. Por que ele iria escolher esse? Se ele queria morar no edifício, porque estava localizado ao leste do horizonte, que é próximo ao trabalho dele, então, pela lógica, seria aquele apartamento, ok? Questão 7. Indique em cada imagem os elementos utilizados pelo homem para a sua orientação. Em seguida, circule o que desenvolvido mais recentemente, o que foi desenvolvido. O primeiro aí nós temos o Sol, embaixo a bússola, aí do lado nós temos o Cruzeiro do Sul e embaixo o aparelho de GPS, que sabemos que o aparelho de GPS é o mais atual, ok? Façam certinho a lápis, gente, para lembrar que foi corrigida essas páginas, tá bom? Foi também passada a atividade no livrinho de reforço de vocês, certo? Então, no livrinho de reforço, nas páginas 61 a 63, ok? Então, aqui, na primeira questão, explique com suas palavras como os cientistas conseguem estudar a evolução da Terra. Então, você vai explicar da sua maneira, certo? Cada um tem a sua forma de se expressar, tá bom? Então, essa é uma questão pessoal. Segunda questão, escreva quais são os principais acontecimentos da Era Cenozoica. Nós sabemos o que é aí, ó. A Era Cenozoica ela não tem um período de 65,5 milhões de anos atrás até o momento atual. Então, no caso, corresponde ao período de formação das cadeias montanhosas e do aparecimento do Homo sapiens, ok? Isso é um ser humano. 3. Analise a imagem e depois responda o que se pede. A cena acima representa qual era do período geológico. Que era essa aí, gente? Mesozoica, muito bem. A letra B, descreva abaixo como era a vida no planeta durante esse período. Depois leia sua resposta para a turma. Como nós não estamos com a turma, então no caso vocês devem ter feito aí a leitura em casa, né? Para os pais de vocês ou para os irmãos ouvirem, ok? Então essa é uma questão que você vai descrever, você vai dar o seu ponto de vista de como era de acordo com o que você estudou, tá bom? A próxima aqui. Quais camadas formam a Terra? As camadas que formam a Terra quais são? A crosta, o manto e o núcleo, certo? No caso, a palavra encontre o nome das 3 camadas externas da Terra. Quais são? Da Terra, desculpa.
hidrosfera, atmosfera e a biosfera, ok? Terceira questão, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nesse caso, formado por rochas bem quentes de consistências pastosas, é o manto. Ainda mais quente, o núcleo, e composto por uma camada fina e dura de rochas, a crosta terrestre. Então, no caso, ficou aí 3, 2, 1, ok? Gente, façam certinho a lápis, não esqueçam, tá? E a última página aqui. Jorge passou a noite observando as estrelas através de sua luneta. Analise as imagens e depois responda as perguntas a seguir. O que mudou durante a observação de Jorge? Se você observar aí, o que está diferente aí, gente, nas imagens? A gente observa as estrelas, né? A posição das estrelas está diferente. Letra B. Porque os corpos celestes parecem ter mudado de posição. Por que acontece isso? Devido ao movimento de rotação da Terra, esse deslocamento que ela realiza, ok? Na segunda questão, descreva como é cada um dos movimentos realizados pela Terra. A letrinha A, rotação, é o movimento que a Terra realiza ao redor do seu eixo imaginário. E translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, ok? Corrigida aí as páginas, façam certinho a lápis, não esqueçam, tá bom? Então, vamos ver a explicação de hoje. Será sobre matéria. Nós estamos cercados de diferentes objetos com formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintos. Tudo o que tem massa e ocupa no lugar no espaço, nós chamamos de matéria, tá certo? Vamos observar esse vídeo aqui. Fiquem atentos. Só um instante. Aqui. Podemos dizer que todas as coisas são constituídas de matéria, ou seja, tudo que existe é matéria. E a ausência de matéria é chamada de vácuo. Assim, podemos dar a seguinte definição: matéria é o conjunto de todos os materiais existentes, podendo ser eles naturais, quando encontrados diretamente na natureza, ou artificiais, quando produzidos pelo homem. Também fazem parte desse conjunto todos os seres vivos, como os animais, as plantas, os fungos e etc. Se você parar e olhar ao seu redor, verá que tudo é matéria. Até nós mesmos somos matérias. Tudo se encaixa dentro da nossa primeira definição. Agora, se analisarmos apenas um material qualquer, veremos que ele tem suas características próprias. E isso é o que o diferencia dos outros materiais. Por exemplo, o ferro e a madeira são materiais bem duros e difíceis de serem quebrados. Porém, o ferro é mais pesado e duro que a madeira. As folhas das árvores são bem mais frágeis e leves, fáceis de serem rasgadas. Elas têm cor verde característica, enquanto o tronco da árvore tem cor marrom. Já as frutas variam de cor, formato e sabor. Assim, vemos que cada material tem suas características específicas. Porém, existem duas características que são encontradas em todos os materiais ou seres vivos. São elas a massa e o volume. A massa conhecemos como o peso de algo, e podemos observar que qualquer material pode ser pesado. Por exemplo, ao irmos nos pesar em uma farmácia, subiremos numa balança e conheceremos nossa massa dada em quilogramas. Outra pessoa não pode ao mesmo tempo se pesar naquela balança, pois estamos ocupando aquele espaço, ou seja, estamos ocupando um volume. Agora, podemos definir matéria como os químicos mais gostam. Matéria é qualquer coisa que tenha massa e que ocupe lugar no espaço.
Se você pensar em todos os exemplos anteriores ou perceber ao seu redor, verá que tudo tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, podemos falar que tudo que existe em nosso planeta é feito de matéria. Os outros planetas e o Sol também são feitos de matéria. O espaço, porém, é em grande parte ausente de matéria. Chamamos essa ausência de vácuo. Assim, sem o uso de oxigênio em seus trajes, os astronautas iriam morrer pela falta desse material natural, indispensável à vida. Pronto. Então vamos ver aqui as características da matéria. A matéria, ela pode se apresentar em diferentes estados físicos, como sólido, líquido e gasoso. Nós temos aí alguns exemplos, ferro, enxofre e sulfato de cobre, eles são sólidos. Temos a água, sumo e a tinta, que são líquidos. E esse ar que está contido aí nos balões é gasoso, certo? Observe mais um vídeo. Existem 3 estados de agregação da matéria. São eles: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Eles também são conhecidos como estados físicos da matéria. Qualquer material pode estar em um desses 3 estados, mas tudo dependerá de 2 fatores: a temperatura e a pressão. Para determinarmos que um material está no estado específico, podemos analisar algumas características. Em um nível microscópico, materiais no estado sólido contêm moléculas bem compactadas. No estado líquido, as moléculas estão mais livres, e no estado gasoso, ainda mais livres. No nível macroscópico, podemos dizer que um material está no estado sólido quando este apresentar forma e volume bem definidos, devido à compacta agregação de suas moléculas. Podemos dizer que um material está no estado líquido quando este tiver volume bem definido, porém sua forma varia de acordo com o recipiente que o contém. Isso ocorre porque suas moléculas estão um pouco mais livres do que no estado sólido. Podemos dar como exemplo a água à temperatura ambiente. Agora, quando um material não tem nem forma e nem volume bem definidos, podemos dizer que está no estado gasoso. Isso ocorre porque suas moléculas estão totalmente livres. Portanto, um material no estado gasoso, além de tomar a forma do recipiente que o contém, ele também pode sofrer expansão ou compressão de seu volume. Podemos dar como exemplo o gás dentro de um botijão de cozinha. Assim, podemos resumir os estados físicos da matéria da seguinte maneira: é sólido quando tem forma e volume bem definidos, as moléculas estão bem unidas. É líquido quando tem forma variável e volume definido, suas moléculas estão mais dispersas. E é gasoso quando tem forma e volume variáveis, suas moléculas estão totalmente livres. Legal. Então, boa atividade para vocês, certo? E fiquem em casa. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu estarei disponível, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês.